Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as 9 habilidades essenciais do gerente de projeto. Vocês vão conhecer essas novas habilidades que são essenciais para o gerente de projetos, mas também são essenciais para todo gestor, principalmente você que faz o curso de tecnólogo ou administração ou ciências contábeis. Isso aqui vai ser uma aula assim, essencial para você, porque todo gestor ele também é um gerente de projetos, principalmente o pequeno empresário, né? O pequeno empreendedor. Ele também é um gerente de projeto. Então, vamos lá. Por fazer parte de uma área relativamente nova na cultura empresarial brasileira e também no campo educacional, o gerente de projetos é um papel assumido por profissionais com formações diversas, especialistas em engenharia, administração, marketing, arquitetura, tecnologia da informação e outras formações podem ocupar essa posição, que é estratégica nas organizações. Mas qual será a verdadeira formação essencial do gerente de projetos? Acompanhe o texto para saber mais. Então, ser gerente de projetos é algo que várias modalidades de formações podem assumir dentro da organização. Então, ele cita algumas aqui. Pode ser um engenheiro que tenha necessidade de estar no papel do gerente de projetos, o administrador, o responsável pelo marketing, o arquiteto, pessoal do TI, né? E todas as outras áreas de gestão, em algum momento, eles precisarão gerenciar algum projeto. Então, todas essas áreas, elas podem e necessitam, né? E, na verdade, é algo assim imprescindível, gerenciar os seus projetos. Toda vez que você quer expandir a sua empresa, você quer, ou então você simplesmente abrir a sua empresa, você está gerenciando um projeto. Então, nesse momento que nós estamos passando aí, um momento de pandemia, tem muitas empresas que estão gerenciando seus projetos, em projetos de readequação. Muitas empresas precisaram se readequar à nova realidade. Antes da pandemia, diversas empresas e uma quantidade assim bem grande dessas empresas, elas simplesmente ignoravam a internet e o e-commerce. E quando veio o lockdown, fechando tudo, essas empresas precisaram, de uma hora para outra, né, colocar um projeto em andamento de transformar a sua forma de trabalho presencial em home office, a sua forma de venda presencial em e-commerce. Então, nesse momento, ela precisou de um gerente de projetos. Então, um dos gestores daquela empresa, ele foi alocado nessa função de gerente de projetos. Então, vamos lá. Acompanhe o texto para saber mais. Qual o papel de um gerente de projetos? Ele é o profissional responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento de um projeto. O gerente de projetos precisa possuir habilidades e competências específicas para motivar a sua equipe, promover a comunicação entre ela e ainda deve ter paixão por novos desafios. Então, são características assim importantíssimas, né? Como eu estava falando a respeito desse momento de pandemia, né? Ele precisa ter a habilidade e a competência específica de quê? De motivar a sua equipe, promover a comunicação entre ela e ainda deve ter paixão por novos desafios. Eu fico imaginando como é que era nessas empresas aí que trabalhavam totalmente no presencial,
e tiveram que rapidamente se comunicar através de home office, então foi necessário criar uma rede, né, que é muito diferente do que nós já fazemos aqui na universidade. Há muitos anos nós já trabalhamos online, nós já captamos alunos online, os nossos alunos já estudam online, nós já temos uma plataforma online e já tínhamos os nossos canais de comunicação tudo online. Para muitas empresas, isso aí era uma realidade muito distante. E eles precisaram implementar os seus projetos de uma hora para outra, e um projeto que tinha que funcionar, porque não havia a opção do meio termo. É realmente você pular do presencial para um online de uma hora para outra, né? Acima de tudo, ele precisa ser responsável e ser comprometido com o prazo. Correr contra o tempo é algo que está no dia a dia de qualquer gerente de projeto. Então, correr contra o tempo foi o que mais aconteceu nesse momento. Eles tiveram que se reinventar. Verdadeiramente se vira nos 30. Rapidamente precisaram buscar novas tecnologias. Antes da pandemia, eu conhecia no máximo 3 plataformas, como essa que nós estamos utilizando aqui, né, para aulas online, eu conhecia 3. Agora já tenho ciência de 19 plataformas. Então, são tecnologias que afloraram, né, que apareceram devido à necessidade de muitas empresas. Você fica imaginando aí, se realmente tivéssemos só 3 plataformas para suprir o mercado, eu acredito que ficariam congestionadas, porque todos precisaram se comunicar online ao mesmo tempo. Então, como houve aí a aparição de novas plataformas, né, 19, que eu tomei ciência, mas deve ter muito mais por aí, deve ter muito mais, então conseguiu-se diluir esse fluxo de dados, né, esse fluxo de procura por essas plataformas, só que foi algo que precisou ser feito rapidamente, né, correr contra o tempo. Você imagina só, você implantar uma plataforma de uma hora para outra, dar treinamento para a liderança, dar treinamento para os seus colaboradores e ainda alcançar os seus clientes, né? Conheço algumas empresas que atendiam, tinha um escritório lá no centro do Rio, e passaram a atender seus clientes via plataforma. Então, esses clientes precisaram também de algum suporte, porque alguns também eram avessos à tecnologia. Fica imaginando lá os clientes que não gostavam de tecnologia, não utilizavam. Conheço muitas pessoas assim, que o telefone ainda era só telefone para ela, basicamente, utilizava poucas funções do smartphone e que de uma hora para outra precisou utilizar o seu internet banking, porque as agências estavam fechadas, precisou utilizar plataforma para se comunicar com a sua empresa, precisou utilizar diversos serviços, né, que não utilizavam antes. E para tudo isso, eles precisaram de algum treinamento. Então, você imagina a empresa com esse desafio pela frente. Então, ficou na mão do gerente de projeto. E qual a formação necessária para o cargo? Agora, respondendo à pergunta da sua formação essencial, há mais de uma resposta correta. Isso porque quem escolhe gerenciar projetos precisa ser multidisciplinar e, acima de tudo, ter jogo de cintura. É necessário, por exemplo, saber negociar, pois isso fará parte da rotina. Além disso, é preciso garantir que as entregas serão feitas com qualidade. Então, aquela entrega que era feita através de veículos, né, da própria empresa, ela, em muitos casos, ela foi barrada, ela foi impossibilitada e a empresa passou
a utilizar transportadoras. Então, foi mais um desafio para as empresas, né? Utilizar aí uma terceira pessoa para estar fazendo a sua entrega. Então, precisava garantir que as entregas seriam feitas com qualidade. Na minha cidade aqui, nós tivemos lockdown basicamente no centro da cidade. Porém, os bairros funcionaram assim de forma bem ativa. Os bairros fecharam um pouco durante o lockdown. Então, os comerciantes aqui da região, eles disseram que vinham muitas pessoas de outros municípios para comprar nas suas lojas. Porém, o estoque deles, eles compravam lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e as lojas do centro do Rio de Janeiro estavam fechadas. O que eles precisaram fazer? Eles migraram para compras pela internet. Então, o estoque que eles se deslocavam até o centro do Rio, se deslocavam até Madureira para comprar os seus estoques e encher lá os seus estoques, eles passaram a utilizar a internet. E as empresas transportadoras ganharam um novo papel aí, desempenharam um novo papel nessa pandemia. Então, são as mudanças que o gerente de projetos ele precisa enfrentar, ele precisa se adequar. Então, é necessário que ele saiba negociar, porque isso fará parte da rotina. Além disso, é preciso garantir que as entregas serão feitas com qualidade. O cargo de gestor de projetos o cargo de gestor de projeto pode ser assumido por profissionais de formações diversas, conforme dito no início desse posto. No entanto, conforme foi evoluindo na carreira e dependendo da maturidade da empresa em gestão de projetos, o gerente de projetos pode assumir uma posição de gerente de portfólio ou até gerente do escritório de projetos. Então, quando a empresa alcança uma maturidade na sua gestão de projetos, ela já cria um escritório de gestão de projetos. Então, você vai ter aí um gestor de projetos oficial, né? Não é aquele que trabalha em uma determinada área ou o próprio dono da empresa, né? Como nós vemos aí, na maioria das vezes, é o próprio dono da empresa que assume a função de gestor de projetos. Porém, quando a empresa é grande ou se torna grande, ela já cria um escritório de projetos que é responsável pela implantação dos seus projetos. E quais as habilidades essenciais a um gestor de projetos? Agora você já sabe que, independentemente da formação, pode ser um gerente de projetos. Confira a seguir cada habilidade em detalhe que você precisa desenvolver, caso tenha o interesse de se tornar um. A primeira habilidade que você necessita para se tornar um gerente de projetos é a organização. O gerente de projetos ele precisa ser organizado, precisa ser uma pessoa muito bem organizada, precisa ter ali a sua mente totalmente detalhada e realizando um planejamento muito bom. Gerenciar um projeto implica ter que controlar uma série de variáveis ao mesmo tempo. Demandam a sua atenção. O controle de evolução do escopo, a gestão dos custos, a adequação da alocação de recursos, a preparação para próximas tarefas, a pós-produção, tudo isso sem esquecer, é claro, dos imprevistos. Então, você pode ver aqui que são muitos pontos que o gestor de projetos tem que estar atento. São muitas variáveis. O controle da evolução do escopo. Então, você tem que ter um controle do desenvolvimento. Não pode ultrapassar ou atropelar fases desse escopo. Outra coisa é a gestão de custos. Você precisa saber quanto você terá
para realizar aquele projeto. Então, você vai ter X na sua mão. Então, o projeto ele precisa custar X. É diferente lá da sua obra, do seu banheiro. Você vê lá no banco, ó, tem o X, vou fazer a obra do meu banheiro. Aí contrata um pedreiro, o pedreiro quebra o seu banheiro todo e depois vem dizer para você, olha, vamos precisar de mais X mais Y para que possamos terminar o seu banheiro. Então, você vai ter que pegar aí, ou utilizar o cartão de crédito, ou pegar um empréstimo para terminar a sua obra. O gestor de projetos, ele precisa gerir os custos, ele precisa, porque está lidando com o dinheiro da empresa, né? E que bom que fosse esse gestor de projetos fosse profissional também na área pública, né? Nós vemos aí vários projetos públicos parados, porque o orçamento foi um, e quando foi se realizar a obra, custaria 3, 4 vezes mais, e a obra fica anos e anos paralisada, quando não é abandonada de vez. Ele precisa da adequação da alocação dos recursos. Então, ele precisa alocar exatamente os recursos que ele tem, da forma correta, da forma adequada. E precisa se preparar para as próximas tarefas. Ou seja, ele tem que estar aqui, mas ele tem que estar pensando já na próxima etapa. E também pensar na pós-produção. Depois de realizar o projeto, ele precisa pensar nessa pós-produção do projeto. Ele precisa pensar no depois. Muitas pessoas pensam no antes, pensam na execução, mas não pensam na pós-produção. O gestor de projetos ele precisa pensar na pós-produção. Tudo isso sem esquecer, é claro, dos imprevistos. Imagina só, ele iniciou o seu projeto, entrou o ano de 2020, lockdown, paralisação do projeto, empresa parada, funcionários parados. Então, ele precisa contar com esses imprevistos. Então, o que encareceria extremamente o custo do projeto. Seria algo assim que ia causar, e provavelmente causou aí para muitos gestores, uma dor de cabeça muito grande. Esses são exemplos de precauções constantes, preocupações constantes de um gerente de projeto. Por isso, é necessário ter uma boa organização de tempo e uma excelente gestão de suas atividades para desenvolver um trabalho com chances reais de sucesso na área. Essa talvez seja a habilidade mais básica e mais essencial. Muitas vezes você terá que gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo. E se a organização não for a sua maior qualidade, você poderá enfrentar alguns problemas. Mas não se preocupe, não é difícil desenvolver esse tipo de habilidade. Precisando, busque ferramentas que o auxiliem. Então, a organização ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. O gestor de projetos ele precisa desenvolver a sua habilidade de organização. E existem ferramentas que podem auxiliar. Segunda habilidade do gestor de projetos. Ele precisa ter liderança. Nós vemos aqui essa gravura. O gestor tradicional, né, mais conhecido como chefe, é aquele que manda os outros fazerem. Ele lidera mandando os outros fazer. Mas o verdadeiro líder, ele faz junto. Então, o gestor de projetos, ele precisa ser líder. Ele precisa ter liderança, né? Nós vemos aí pelas empresas uma quantidade enorme de chefes. Não faz nada o dia todo, só fica mandando nos outros. O chamado capataz. Ele só sabe tomar conta dos outros, mas ele mesmo não faz nada. Quando o líder
Ele pega junto com seus colaboradores e faz o seu projeto caminhar. Nunca, jamais confunda líder com chefe. É bem verdade que existem mais chefes do que líderes por aí. Mas um gerente de projeto não pode se encaixar no perfil da maioria. Ele precisa ser um agente da mudança para engajar e inspirar o seu time a ir junto com ele. Nem todos nascem sabendo liderar, porém todos podem desenvolver a liderança. Uma grande diferença entre um líder e um chefe é que o último precisa usar o seu cargo e outras formas de organização hierárquica para conseguir que os outros colaboradores o ajudem em alguma tarefa. Então, o chefe é aquele que vai fazer a força do seu cargo. O colaborador, ele vai até realizar a tarefa, ele vai ser coagido a realizar a tarefa porque o chefe está mandando. Então, ele realiza. Mas o líder, ele consegue tocar nas mentes de todos, ele consegue influenciar pessoas. Na verdade, é isso aí. A definição de líder é aquele que consegue influenciar pessoas. Então, ele consegue influenciar. Ele não precisa colocar da carteirada, eu sou o gerente, você tem que fazer o que eu estou mandando. O líder, não. Ele consegue fazer com que as pessoas entendam a urgência, a necessidade daquela tarefa e o bem que ela significa para todos, para a empresa e para os seus colaboradores. Já o líder tem poder de persuasão e consegue apoio das pessoas ao seu redor pelo carisma e respeito com que trata a todos. Eu lembro sempre do Silvio Santos. O Silvio Santos é um modelo de líder assim muito interessante, não é? Contam sempre que ele conhece do porteiro ao gerente da empresa, ao diretor da empresa. Então, quando ele chega lá na empresa dele, ele sabe o nome do diretor, do gerente, mas ele sabe o nome do porteiro também. Então, ele tem carisma e respeito, ele trata todos com respeito. É um modelo de líder que nós precisamos seguir. Não podemos nos esquecer que ele, além de mobilizar pessoas, trabalha em prol da causa, tendo o mesmo objetivo. Ele é o sujeito que mostra o caminho e que puxa os demais. Esse aqui é o líder. Ele mostra o caminho, mas ele puxa os demais, ele não empurra os demais. O chefe, ele até mostra o caminho, mas ele empurra os demais. O líder, não. Ele puxa os demais. Ser um bom líder significa também conhecer os membros de sua equipe e saber encaixá-los nos projetos certos, de acordo com as suas competências. Lembre-se, uma boa liderança garante um ambiente de trabalho mais saudável. Por consequência, o alto astral da equipe que trabalha muito mais motivada. Então, o líder ele consegue trazer um alto astral para a sua equipe. E uma equipe motivada, ela trabalha muito mais. Uma equipe motivada, ela desempenha suas funções com alegria. O líder é aquele que traz alegria com a sua presença. O chefe, não. O chefe é espalha-montinho. Quando o chefe chega, todo mundo sai de perto. Fica aquele clima pesado, fica aquela coisa horrível. Mas quando o líder chega no local, já é diferente. As pessoas vão em sua direção. As pessoas procuram o líder, querem falar com o líder, querem dar a sua opinião, querem dar a sua sugestão. Então, as pessoas trabalham muito mais motivadas. Quanto o chefe, não. Se você for dar a sua opinião ou a sua sugestão ao chefe, provavelmente você vai ser rechaçado.
Então, as pessoas deixam de dar a sua opinião, deixam de dar a sua sugestão e a empresa é extremamente prejudicada. Outra característica do gerente de projeto. É a comunicação. A importância da comunicação. O gerente de projeto está em 90% do seu tempo realizando alguma atividade de comunicação. É por isso que ele tem que ser líder. Porque em 90% do seu tempo ele está realizando alguma atividade de comunicação. Ele precisa estar se comunicando com a sua equipe. Para gerenciar, ele precisa se comunicar. Então, é uma característica assim, importantíssima do gestor de projeto. A comunicação é o ponto fraco de muitos projetos. É preciso ter um processo aberto e transparente de comunicação, com incentivo à troca de ideias e opiniões. Olha só, com incentivo à troca de ideias e opiniões. Por quê? O gestor de projetos ele está gerindo. Só que, às vezes, ele consegue ver o projeto como um todo. Mas um colaborador consegue ver algo que o gestor de projetos possa não estar vendo. Eu me lembro de um case que eu estudei na universidade, que nos anos 90, quando informatizaram as linhas de produções, né, tinha uma empresa de creme dental. Então, o que acontecia? A produção passou a ser informatizada e passou a ser tão rápida. O que acontecia? Algumas caixas de creme dental acabaram passando vazias e iam parar nas mãos dos clientes. Então, eles resolveram contratar uma empresa de software que desenvolveu um software e uma balança de precisão, né? Quando passava a linha da produção, as caixas já finalizadas passavam em cima daquela balança de precisão e quando a balança constatava que o peso era abaixo do normal, significava que a caixa estava vazia. Então, a empresa de software desenvolveu um braço mecânico que retirava aquela embalagem vazia para que não chegasse ao cliente final. Então, os funcionários, ali, os colaboradores, observando aquilo, num bate-papo na hora do almoço, resolveram testar uma ideia que tiveram. Fizeram lá um rateio, compraram um ventilador daqueles grandões, assim, Ventil, um ventilador daquele grandão, e colocaram ao lado da linha de produção. E ligaram lá a produção para funcionar. E toda vez que passava uma caixa de creme dental vazia, aquele vento forte do ventilador jogava a caixa longe e não parava a linha de produção para o braço mecânico pegar. Então, a empresa que havia gasto dinheiro com uma empresa de software, com um software caríssimo, com braço mecânico, e que parava a produção para o braço mecânico retirar aquela embalagem vazia, os seus colaboradores, observando, tiveram a ideia de comprar aí um ventilador, sei lá quanto custa aí, R$300 um ventilador daquele, colocaram ao lado da linha de produção e resolveram o problema sem parar a produção. Então, quando a empresa ela aceita e ela se comunica, né, com incentivo à troca de ideias e opiniões, boas ideias podem surgir dos seus colaboradores. Então, o gestor de projeto ele tem que ouvir os seus colaboradores, porque ele enxerga no macro, mas os seus colaboradores estão tendo ali uma visão micro, e essa visão micro pode fazer a diferença lá no finalzinho do projeto. Como o berço da gestão de projetos está muito voltado
para atividades um pouco mais afastadas da formação de humanas, talvez seja fácil entender o porquê dessa comum fragilidade na comunicação, né? De toda forma, os estudos e boas práticas do ramo são bastante enfáticos sobre a necessidade de se empenhar bastante para atingir um nível saudável de comunicação. Então, precisa ter uma comunicação saudável. São metas constantes e habilidades que devem ser buscadas por todo e qualquer gerente de projetos. Passou a tela agora. Estabelecer formalmente quais os canais a serem utilizados, manter o foco no trabalho, ter disponibilidade para garantir a troca de informações relevantes dentro do prazo correto. Tudo isso aí dentro do prazo correto. Não pode ultrapassar o prazo. Os prazos têm que ser respeitados. Os custos têm que ser respeitados. A qualidade tem que ser respeitada. Então, são características que precisam ser respeitadas dentro do gerenciamento de projetos. Quarta habilidade do gestor de projeto é a negociação. Negociação para o gerente de projeto. Precisa ter habilidade nesta negociação. A palavra negociação é praticamente sinônimo de gerência de projetos. Você, o tempo todo, tem de lidar com os diferentes interesses, são os stakeholders. Eles estudaram aí agora no início do semestre. São as partes interessadas. Buscar um acordo que seja satisfatório para ambas as partes. Convencer pessoas a fazer o que não querem. Aí entra o líder. Pedir mais prazo ou recursos para determinada tarefa e por aí vai. Você pode ver aí que ele precisa negociar e precisa negociar muito, né? Precisa negociar com os stakeholders, buscar acordo satisfatório para ambas as partes, convencer pessoas a fazer o que não querem e pedir mais prazo ou recursos para determinada tarefa. Então, é complicado. Quando o prazo ele não será cumprido, você entrou na pandemia, então seu prazo foi para o espaço. Você entrou na pandemia, então seus recursos também não serão suficientes. Você tinha um prazo e você tinha recursos para aquele prazo. Se o prazo foi alterado, os recursos também precisarão de ajuste. Então, ele precisa negociar mais prazo e mais recursos, né, para que o projeto ele aconteça de forma satisfatória e como foi planejado. Como os recursos são escassos e não necessariamente todos os envolvidos têm a mesma dose de empenho, buscar atender interesses individuais e extrair o maior resultado possível dentro das condições apresentadas, pode exigir um bocado da sua capacidade de negociar. Então, os entraves são muitos, né? Os recursos são estáveis, o empenho não é o mesmo, os interesses são diferentes. Então, para que ele possa extrair aí um resultado melhor possível, ele precisa negociar. Não pode ser uma pessoa durona, tem que ser uma pessoa flexível, uma pessoa que saiba interagir com as partes, para que possa negociar e esse projeto vá à frente. Eu falo sempre com os alunos do semipresencial, né? Eles realizam aí o seu portfólio em grupo, então eles precisam ser flexíveis, porque quando você forma o grupo para fazer esse portfólio, tudo isso aqui vai entrar na realização do portfólio. Você vai ter tempo escasso.
As pessoas trabalham, tem pouco tempo para realizar. O empenho não é igual para todo mundo. Os interesses são diferentes, mas você precisa negociar tudo isso aí para quando chegar no prazo de envio do seu portfólio, você consiga enviar o portfólio no tempo determinado e que seja um portfólio bem feito, né, bem realizado, para que vocês possam alcançar uma pontuação muito boa. Quinta habilidade, gestão de crises. Gestor de projetos e sua importância durante a crise. Esse aqui, ó, é que é o cara durante a crise. O gerente de projeto deve sempre se antecipar à crise, mapear os possíveis riscos nos quesitos mais importantes para o cliente é uma tarefa primordial. Mesmo depois de identificar todos os riscos e prever possíveis momentos de gargalos ou de condições adversas para o prosseguimento do projeto, ainda assim eles acontecerão. Então, momento de crise é exatamente o momento que nós passamos e continuamos passando. Então, o gestor de projetos, ele precisa identificar esses riscos e prever possíveis momentos de gargalo ou de condições adversas para o prosseguimento do projeto. Nós estamos passando aí por vários gargalos. Nós tivemos uma abertura no final do ano passado, houve eleições, as cidades abriram, os comércios abriram, os fornecedores voltaram a funcionar, porém, esse ano, muitas cidades pelo Brasil, e principalmente em São Paulo, né, que é o grande fornecedor de matérias-primas aí para as nossas empresas. Eu estava conversando com um caminhoneiro que faz entregas, né, em São Paulo, ele estava me dizendo que está encontrando muitas dificuldades para buscar as suas matérias-primas, né, que ele transporta lá em São Paulo, porque muitas cidades estão verdadeiramente fechadas. Não é aquele lockdown fajuto, não. É um lockdown realmente fechado. As empresas estão paralisadas e estão tendo muita dificuldade para conseguir os materiais. Então, o gestor de projetos ele tem que contar com esses imprevistos, com esses gargalos, com essas condições adversas para a realização do seu projeto. Nessa hora, vai ser exigido que o gerente de projetos consiga ter sobriedade o suficiente para contornar esses momentos difíceis e colocar tudo novamente nos trilhos. Então, ele vai ter que buscar novos fornecedores. Ele vai ter que procurar cidades que estão abertas, cidades que possuam a mesma mercadoria que ele necessita, a mesma matéria-prima que ele necessita para poder realizar o seu projeto. Porque o projeto não pode parar. Cada dia parado desse projeto gera mais custos. E os custos são limitados, os recursos são limitados, a receita é limitada. Então, ele precisa encontrar novos caminhos. Sexta habilidade do gestor de projetos é a objetividade. O gestor de projetos precisa ser objetivo. Eu acabei de falar, ele está lidando com prazo limitado, está lidando com recursos limitados e ele está lidando com mão de obra limitada. Então, é tudo limitado, ele precisa ter objetividade naquilo que ele vai realizar. Tenha atitude diante do risco.
tenha confiança suficiente para tomar decisões, mesmo sem dispor de todas as informações. O bom gerente de projetos, ele identifica os problemas, propõe soluções, age quando é necessário e lidera a equipe rumo ao sucesso. Olha só, ele toma decisões mesmo sem dispor de todas as informações, porque você não tem como você dispor de todas as informações. Você pode dispor de uma quantidade boa de informações, mas todas as informações você não dispõe. Então, você tem que tomar decisões mesmo sem saber de tudo. E, com isso, você pode identificar os problemas, você precisa propor soluções. O gestor não é aquele só que fala os problemas. Ah, quais são os problemas? Ah, os problemas são esse. Nós temos visto muito isso aí nessa pandemia. Quais são os problemas? Ah, é o vírus. Qual é o problema? Ah, não tem vacina para todo mundo. Tá, mas quais são as soluções? Precisamos de pessoas que proponham soluções, gestores que proponham soluções, que hajam quando é necessário e que lidere a sua equipe rumo ao sucesso. Então, como eles não encontram solução para os problemas da atualidade, eles propõem as velhas soluções, né? A solução do lockdown resolve? Não resolve. Mas como não tem um bom gestor para propor uma solução efetiva, eles acabam propondo aquela que mesmo que não tenha resultado. Isso aí, o bom gerente de projetos, ele não faz isso. Ele propõe soluções de fato. Ele vai agir quando é necessário, e ele vai liderar, consequentemente, a sua equipe ao sucesso. Afinal, ele é o responsável por fazer tudo acontecer. Também é o mais cumprimentado no término dos trabalhos, mas é quem recebe a maior carga de cobrança. Então, o gestor, ele é responsável por fazer tudo acontecer. O gerente de projetos é aquele que faz tudo acontecer. Se der tudo certo, é o que vai mais ser cumprimentado no término dos trabalhos. Mas, porém, ele também é aquele que recebe a maior carga de cobrança. Por isso, para se tornar um gerente de projetos maduro, é preciso ter personalidade e energia suficiente para entender os problemas e agir na hora e da maneira necessária. Na maioria das vezes, será preciso fazer algum sacrifício, tomar decisões em condições não muito favoráveis, mas é para isso que serve um gerente de projetos. Ter paciência e insistir quando for necessário, nunca é demais. Então, o gestor de projetos é esse aí. Ele bota a cara mesmo para tomar o tapa. Se for tudo bem, vai ser cumprimentado. Mas ele está recebendo a maior carga de cobrança. Mas quando chegar lá no final e o projeto for um projeto bom, um projeto que foi realizado, né, com os recursos que tinha, com a mão de obra que tinha, com tudo que foi disponibilizado, ele conseguiu realizar aquele projeto, ele teve paciência e insistiu, então ele alcançará aí a sua vitória no final desse projeto. Mas vamos lá, tem mais um aqui. Persistência. Ali, ó, pense, idealize, tente, faça de novo
continue fazendo, e aí você alcança o sucesso. O gestor de projeto ele tem que pensar assim. Pensa, vai lá, realizou. Eu vou fazer assim. Tentou fazer, fez. Faz de novo. Continue fazendo, até alcançar o sucesso. Tem que ser persistente. Todos os dias surgem novos desafios, problemas não previstos e situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de engenho. Essa é a rotina de um gerente de projeto. Está parecendo que está falando até dos alunos aqui. Ó. Isso aqui se aplica aos alunos também. Porque todos os dias surgem novos desafios, problemas não previstos e situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de engenho. Eu sempre lembro os alunos que o curso, mesmo que seja tecnólogo, parece rápido, né? 2 anos, mas são 4 semestres. Nesses 4 semestres, muita coisa acontece. Nesses meus anos, desde 2008, dentro da universidade, eu já vi muitos casos. Já tive colega de turma que engravidou, o marido queria exigir que saísse da universidade. Eu já tive colegas de turma que pai e mãe morreram, já tive alunos também que passaram por essa situação de cônjuge morrer, perder emprego. Então, em 2 anos, muita coisa acontece. Então, todos os dias surgem os novos desafios, problemas não previstos e situações que exigem trabalho duro e uma boa dose de engenho. Essa é a rotina de um gerente de projeto. Pode parecer algo difícil e desgastante, e será, realmente, algumas vezes. Mas chegar ao final e conseguir colher os resultados buscados é muito recompensador. Para isso é preciso persistência. Então, alunos, vocês chegarem ao final e pegarem o diploma de vocês, fizerem a colação de grau e alcançar lá a vitória de vocês, é muito recompensador, mas é necessário persistência. Se vocês acharem que não vão conseguir, vocês não conseguem. Mas se vocês firmarem o pé, fincarem o pé e dizerem, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vocês conseguem. É persistência a cada dia. A persistência ela se aplica a todos, em tudo na nossa vida. Para tudo nós temos que ser persistentes. Oitavo, o gerente de projetos ele precisa ter empatia. Empatia é a chave para ser um gerente de projetos. Ele precisa se colocar no lugar do outro. Líder que não se coloca no lugar do outro está fadado ao fracasso. Nós precisamos ter empatia. Entre os muitos recursos que um gerente de projeto administra, estão as pessoas. Seu projeto pode ter todas as ferramentas e sistemas de última geração ali à sua disposição. Mas se você não tiver um time de confiança e bem alinhado, de nada adianta. Imagine um técnico cobrando seus jogadores. Se ele não conseguir entender exatamente o que cada um está passando naquele momento e qual a sua capacidade real de produzir resultados, nunca vai ter como cobrar de cada pessoa de sua equipe o que pode ser feito de verdade. Então, o líder ele precisa conhecer, o gerente de projeto ele precisa conhecer a sua equipe. Ele precisa conhecer cada momento de que os seus colaboradores estão passando. Mais uma vez, eu me lembro do Silvio Santos. Ele sabe o que as pessoas estão passando. Ele sabe como cumprimentar a pessoa.
Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, que é ter empatia, nós respeitamos os outros. Às vezes nós chegamos lá todo contente, todo feliz, vamos cumprimentar as pessoas e percebemos que as pessoas não estão ali felizes, não estão para muitos amigos, então nós precisamos respeitar aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa passou em casa, você não sabe qual momento que aquela pessoa está atravessando, então você precisa se colocar no lugar do outro, né? Você precisa ter essa empatia. O líder que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro, ele não consegue motivar a sua equipe, ele não consegue engajar essa equipe. Sendo assim, busque sempre praticar a empatia. Isso significa colocar-se no lugar do outro. Estamos falando mesmo de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que se passa na cabeça dele. A mesma coisa acontece com você e seus colaboradores. Todos são diferentes e é necessário entender bem isso para poder extrair o máximo possível, mantendo a qualidade. Mas também o respeito em relação a cada um. Somente dessa maneira você terá condições reais de ajudar a todos os seus stakeholders, que são as partes interessadas. Então, se você consegue ali perceber o que está se passando na vida do outro e você respeita essa situação que a pessoa está atravessando, que é diferente lá do chefe, que o chefe não está nem aí para o que o seu colaborador está passando, para qual momento esse colaborador está atravessando, o líder não, ele consegue perceber esse momento, ele respeita esse momento e ele até consegue, mesmo naquele momento difícil, mobilizar aquele colaborador em prol da empresa, em prol da equipe. Então, o gerente de projetos, ele precisa ter a empatia. E todos nós precisamos. Todos nós precisamos. É que nós não estamos aqui no momento da aula presencial. Mas o pessoal aí semipresencial aí que tem aula no polo, nós sempre convivemos lá e você percebe que tem dias que o outro não está bem. Então, nós precisamos respeitar o momento de cada um. O nono e último, a última habilidade do gestor de projetos é a disciplina. Gestor de projeto precisa ser disciplinado. Isso aí está até assim, já está intrínseco, né? Gestor de projetos precisa ser disciplinado. Se ele for uma pessoa indisciplinada, acabou. Porque ele não vai ser organizado, não vai ter as outras qualidades aí, não vai conseguir entregar o seu projeto. Começamos essa lista falando sobre organização e vamos terminar com uma habilidade que tem uma relação muito próxima com a disciplina. Não tem como um gerente de projetos conseguir se organizar e nem tocar de maneira apropriada um projeto se não for uma pessoa disciplinada. Com muita coisa para fazer, muita gente para tratar e diversas tarefas para acompanhar, é preciso ser disciplinado, cuidar da sua gestão de tempo e ter ferramentas de controle é algo que exige uma boa dose de disciplina. Então, o gestor de projeto, olha só, ele precisa se organizar para tocar de maneira apropriada um projeto, né? Então, ele precisa tratar com muita gente, realizar diversas tarefas e acompanhar todas essas tarefas. Então, ele precisa ser extremamente disciplinado, ele precisa ter controle do seu tempo e controle de ferramentas que o ajudem
a colocar essa disciplina em prática. Então, se você é um líder, você é um empreendedor, se você tem o desejo de abrir a sua própria empresa, se você já tem a sua própria empresa, você precisa ser uma pessoa organizada e disciplinada, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Você precisa ser organizado, mas você precisa também ser disciplinado. E não adianta você ter organização e não ter disciplina. Você precisa dessas duas características. E para nós encerrarmos, assim como todo projeto, é bom que você saiba se manter ajustado para dar conta do recado. Se você deseja investir nessa profissão, agora você já sabe as habilidades que precisa ter ou desenvolver. Então, são habilidades assim fundamentais, né, para que o gestor de projetos ele tenha sucesso, né? São 9 habilidades essenciais do gestor de projetos. Então, se você aí, como eu já disse, é um empreendedor, se você gere um negócio, se você trabalha na empresa e você tem ali responsabilidades de liderança, são habilidades fundamentais para que você possa ter aí o sucesso no seu empreendimento, na sua organização. Então, eu vou parar a gravação agora. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem fazer. Já já a gente vai estar batendo nosso papo aí.